E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e aqui no canal eu falo um pouco sobre séries, filmes e um pouco também sobre HQs. E cara, no vídeo de hoje eu vou te contar a origem detalhada do Vecna, o grande vilão da quarta temporada de Stranger Things. Então vamos lá. Basicamente, a gente já tinha visto que a On tinha ido ali no meio do deserto para um laboratório secreto para participar do projeto Nina, que até então ia recuperar os poderes dela. E a gente começa a acompanhar a jornada dela nesse projeto. Mas enquanto isso, a Joyce, ela tava indo lá pra Rússia, ela acaba sendo sequestrada, mas ela consegue chegar à Rússia, consegue escapar desse sequestro e invade a prisão que o Hopper está. E também o Hopper acaba sendo preso de novo, ele é jogado pro meio do Demogorgon lá, pro Demogorgon meio que matar ele tem que meio que batalhar, é um negócio muito louco. E eles estão nesse embate aí, enquanto o pessoal lá na Califórnia vai pra outro lugar pra tentar achar aquela namorada do Dustin que apareceu na terceira temporada, pra ela tentar achar a localização que a On tinha ido, porque eles conseguiram meio que a informação lá com um dos agentes que tava protegendo eles. Cara, é muito louco, mas cara, vamos pro assunto principal, que é a origem do Vecna, e é algo que acho que foi o principal dessa temporada, a informação que mais somou, é a parte que particularmente é uma das partes que eu mais gostei, que, cara, é genial a história de como ele se torna um vilão ali. Basicamente, a On começa a revisitar as memórias dela para tentar descobrir o que aconteceu na noite que ela fugiu do laboratório em Hawkins, o que aconteceu com as outras crianças terem morrido para ela escapar. E ela começa a ver ali, ela descobre que tinha um cara que trabalhava nesse laboratório, um moço bem formoso, digamos assim, que, cara, falava bem calminho assim, a gente não desconfiava dele. Na verdade, muitas pessoas já desconfiavam. Enfim, ela conversa com ele bastante, ele fala que ele teve uma infância meio difícil lá e tal. E mais pra frente a gente acaba descobrindo que ele também tem superpoderes. Só que esses poderes foram meio que neutralizados por um dispositivo que ele usava no pescoço. E a On, com os poderes dela, consegue remover esse dispositivo e, cara, a besta tá solta. O cara consegue recuperar os poderes dele e ele é o cara mais forte, o mais poderoso de todos, porque ele era o até então desconhecido número 1. Sim, ele é o primeiro cara que teve poderes ali naquele laboratório. E a gente vê nessa cena todo um flashback que mostra como a On se tornou forte, que ela meio que sofria entre as outras crianças, que ela não era considerada ninguém ali dentro. É muito da hora, mas o principal é a origem de como o Vecna se tornou aquele monstruoso ser lá, cara, no mundo invertido. E então a gente descobre que ele fica lá, ele trabalha lá, só que meio que revoltado, ele quer se vingar de todo mundo, porque ele meio que perdeu os poderes dele. E quando a On consegue libertar ele, consegue fazer com que ele volte a ter os poderes, ele começa a sair matando geral, mata as crianças que têm poderes, mata os guardas que tem lá. E a On, meio que sem entender nada, acha que é ela que matou todo mundo. Só que aí ela descobre que não, ela descobre que na verdade ela tentou impedir o Vecna de fazer tudo isso. E eles meio que batalham ali naquele final. E é muito louco, cara, porque a gente pensa, cara, a On não vai conseguir dar conta dele. Ela tava sofrendo um treinamento com outras crianças e ela mostra todo o potencial dela, cara. Ela começa a se lembrar da mãe dela sendo capturada lá e tal. E ela cria forças ali e consegue derrotar o Vecna numa cena muito épica. Ela joga ele contra uma vidraça e uma parede e ele começa a se degenerar ali, cara. O cara começa a desfazer. É muito louco. E nessa cena, tipo, é exatamente esse o ponto de partida para toda a história de Stranger Things, porque com ela derrotando o Vecna ali, matando ele naquela parede, ela meio que abre um portal para o mundo invertido, que até então já existia, só que sem ninguém abrir ele ou habitar. Então o Vecna, aparece uma cena brilhante dele caindo lá pelo céu e tal, o que é uma referência clara à queda de Lúcifer, cara. Se você ver o quadro, você vai achar idêntica, ele caindo. E eu vou até te trazer mais uma analogia, porque a gente sabe que o Lúcifer era um arcanjo, o preferido de Deus ali e tal. E quando ele trai a confiança de Deus, ele meio que é expulso do paraíso e é mandado pro inferno para governar lá. E ele acaba se desfazendo, ele é conhecido como o arcanjo mais lindo lá e tal. E ele acaba virando um monstro, e é exatamente isso que acontece. A gente vê que o Vecna, ele é uma pessoa normal ali e tal. E a hora que ele começa a cair no mundo invertido, ele começa a receber raios que tem ali naquela tempestade sem fim lá no mundo invertido. E começa a se transformar em um monstro, ele começa a queimar a parte do rosto dele lá e tal. É muito louco, é uma referência muito da hora. E cara, é nesse momento que o mundo invertido ganha um líder, ganha, como posso dizer, uma mente mais evoluída. Porque já existiam os Demogorgons lá e tal, existia até o Devorador de Mentes. Só que até aquela hora, eles não tinham meio que um líder, alguém pensante ali pra meio que comandar o que eles iam fazer. E o Vecna chega lá, o 001, chega lá
pra meio que comandar eles. Ele pega todo o poder ali do Devorador de Mentes, forma aquele bicho monstruoso, e a gente entende por que o Devorador de Mentes tem aquele formato. Bom, voltando mais ainda no tempo, a gente descobre que o Vecna, que o 001, é filho daquele cara lá que é considerado suspeito de ter matado todo mundo, Victor não sei o que lá. Ele é filho dele e na verdade foi ele que matou a própria família, só que quem levou a culpa foi o próprio Victor. Então, ele é aquela criança, a gente vê ele no flashback, ele é meio que excluído, a mãe dele fala que ele é muito sensitivo lá e tal, e ele tem uma atração gigantesca por aranhas, cara, ele gosta de mexer com aqueles bichinhos ali, que tem inclusive o mesmo formato do Devorador de Mentes, por isso que o Devorador tem aquele aspecto, é baseado em uma aranha, então é muito louco essa referência. E ele meio que cresce sozinho e ele resolve mostrar todo o poder dele naquela noite, matando toda a família dele. E as pessoas pensam que ele tá morto, só que na verdade ele foi meio que salvo pelo Dr. Brenner ali, e leva ele pro laboratório pra estudar ele e tal. E ele vira aquele monstro que ele virou. Mas eu acho que tem forte influência de como ele foi tratado, então eu acho que ele se tornou o que ele é por causa de tudo isso. Não foi só, por exemplo, a infância dele ou só a parte do laboratório, foi o conjunto de tudo. E ele virou aquele monstro, acabou indo ali pro mundo invertido, que virou um lar pra ele. Então ele é aquela criatura que comanda tudo e é o inimigo de toda a Hawkins desde a primeira temporada. Tudo o que acontece é por causa dele. E a gente também descobre que por causa da ON, tudo isso aconteceu, porque quando o Dr. Brenner tava ali tentando localizar o 001, que ele achava que estava vivo ainda, a ON acabou encontrando o Demogorgon e abrindo o portal do mundo invertido para Hawkins, e tudo isso que a gente vê desde a primeira temporada foi a consequência. Então, cara, é uma origem muito louca, porque a gente vê como tudo isso começou e aonde isso levou, porque o que acontece depois de tudo isso, cara, é muito louco. Simplesmente parece que tudo vai acabar, os heróis não vão conseguir vencer, então é muito da hora ver essa evolução de vilão que aconteceu e ver o rumo que tudo isso toma. Então a ON finalmente entende o que aconteceu naquela noite lá em Hawkins, no laboratório. Não foi ela que matou, foi o Vecna, matou todo mundo lá. E ela meio que ficou com a culpa porque ela entrou em coma depois de usar muito os poderes dela. E depois ela perdeu a memória, foi meio que um estresse pós-traumático, perdeu a memória de tudo que aconteceu. Enquanto o Vecna ali tomava o controle do mundo invertido, fazia daquele o seu reino, pra depois controlar todos os monstros e conseguir atormentar o pessoal de Hawkins. Então é muito louco, cara. Eu achei genial essa origem de como tudo começou ali. E eu acho que futuramente, na quinta temporada, a gente vai ver mais sobre o mundo invertido e sobre o Vecna também, que vai continuar sendo vilão, porque ele é ele, cara. Desde o começo de tudo, sempre foi ele. E, cara, se você assistiu até aqui, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, que futuramente eu vou postar a parte 3 desse vídeo pra finalizar a quarta temporada. E também, logo vai sair mais vídeos sobre outras séries e filmes. Então, espero que você se inscreva e ative o sininho também, cara. É isso. E como eu disse, a Joyce consegue ali entrar na prisão que o Hopper tá, enquanto ele tá sendo meio que jogado ali numa espécie de masmorra, sei lá o nome daquilo, pra batalhar contra o Demogorgon, ele e mais alguns presos que estão ali. E você pensa, cara, não vai ter como o Hopper escapar dessa, cara. É um Demogorgon, ele devora tudo que vê pela frente. Até o plano da Joyce com outro carinha lá começar a dar certo, eles conseguir tomar o controle de tudo na prisão, conseguir controlar as portas ali. E eles finalmente se encontram, cara. O Hopper consegue escapar daquele lugar que ele tá e dar de frente com a Joyce. E, cara, é muito emocionante porque, nossa, é um negócio que a Joyce pensava que ele tava morto. E depois de tanta coisa que aconteceu com ela, ela consegue encontrar ele num estado deplorável. Ele tinha sofrido diversas coisas ali naquela prisão, então é muito da hora esse reencontro. E lá em Hawkins, o principal foco da história, acho que o negócio mais da hora que teve, mais intrigante, o pessoal que tava lá, que tava investigando os acontecimentos das mortes lá e tal, acaba encontrando um portal debaixo de um lago após uma morte lá de um carinha. E eles entram no mundo invertido para investigar tudo o que tá acontecendo lá, da onde que tá vindo o Vecna, da onde que ele vem, o que ele faz e como ele faz. Então é muito louco. Eles acabam entrando lá, descobrem o local que ele tá. A Nancy também descobre que o mundo invertido tá parado na data em que o Will sumiu, então tem total ligação, só que isso não foi muito bem explicado, e eu acho que vai ter uma explicação muito boa do porquê essa data tá parada na quinta temporada, então a gente tem que esperar pra ver. E em certo momento, o Vecna acaba capturando a Nancy ali e começa meio que a possuir ela com aqueles dedão dele gigantesco, e a gente pensa, cara,
acabou pra Nancy, não vai ter como ela escapar. Ele entra na mente dela, começa a mexer nas memórias dela e tal. E assim se encerra o volume 1 da 4ª temporada. Isso foi sacanagem, mas cara, a gente já assistiu o 2º volume e logo logo sai o vídeo desses 2 últimos episódios, que na verdade parecem filmes de tão longo. Mas como eu disse, logo logo já posto essa última parte pra encerrar de vez essa história. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos, ativa o sininho pra receber as notificações. Passa na descrição aí que vai ter o link das minhas redes sociais, eu posto diversas coisas como anúncios de próximos filmes, trailers, falo um pouco sobre a Marvel em alguns vídeos lá também, então eu recomendo muito que você me siga. E cara, se você quiser continuar aqui no canal, clica nesse vídeo que vai aparecer aqui agora, que é o meu último vídeo, que também tá muito da hora, cara, recomendo que você vá lá. E também vai estar aparecendo aqui um vídeo diverso, mas que eu garanto que você também possa gostar muito, cara. Então é isso, até o próximo vídeo e falou!